Estamos numa altura em que todos já ouviram falar de criptomoedas, mas na verdade poucos sabem explicar o que são. É Bitcoin, são moedas virtuais. Ou ainda, não sei o que é, mas afasta-te disso. Mas na verdade o que é que são mesmo criptomoedas? O que é uma blockchain? Como é que se ganha dinheiro com isso? Onde é que se investe em criptomoedas? É perigoso? Eu hoje vou responder-vos a isto tudo, mas desta vez bem explicado. Então olá, o meu nome é Gabriel Ferreira, estudo formas de ganhar dinheiro online e estou a perseguir o objetivo deste canal, que é ir do 0 ao milhão enquanto vos ensino pelo caminho. Hoje, como vos disse, vamos falar de criptomoedas, é uma das minhas maiores alocações de dinheiro em termos de investimento. Eu disse-vos que ia começar pelos básicos, portanto eu não vou aprofundar muito no assunto das criptomoedas sem vocês saberem o que é primeiro. O que é não, o que é que são? A única coisa que eu vos vou pedir neste vídeo é que usem a vossa imaginação a começar agora. Isto porque nós vamos voltar uns tempos atrás. Tipo, quando eu digo tempos, são mesmo tempos atrás. Centenas de anos. Nós na nossa vida nós sempre negociámos. Quer dizer, eu não conheci pessoas de há 1000 anos atrás. Mas os livros dizem, e eu acredito. E antigamente se eu quisesse comprar um cavalo eu tinha que trocar as minhas 10 galinhas e oferecer um mês de jardinagem grátis para o obter. Ou seja, no fundo nós trocávamos bens e serviços por outros bens e serviços. Mas havia um problema com este tipo de negociação. É que passado uns tempos já ninguém queria as minhas galinhas, muito menos a minha jardinagem. Embora eu fosse bom com as florzinhas. E então inseriu-se uns bocados de metal, bronze, prata, ouro, que simbolizavam valor. Ou seja, neste caso, eu poderia comprar o meu cavalo por 10 moedas. E esse sistema de moedas depois foi evoluindo até ao que é hoje. Mais tarde, para evitar o peso no bolso, começámos a ver aqui outras formas mais económicas de produzir valor, neste caso dinheiro, e então inventaram uns bocados de papel, aí com os números de série, com um número em grande que representava o valor desse bocado de papel, que são as notas. Todos nós sabemos o que é, né? Não tenho que estar aqui a explicar, mas no fundo a nota serve quase como um comprovativo que nós temos X valor connosco. E pronto, tenho menos peso no bolso e continuo a poder comprar os meus cavalinhos. Mas antes de continuar nesta cronologia de formas de dinheiro, deixem-me contar-vos uma história. No vídeo passado vocês assistiram à minha loja de baralhos de cartas, que foi a história que eu contei, mas hoje vamos um pouco mais atrás no tempo. Vamos pôr tipo a altura dos reis. É importante salientar que nas minhas histórias nunca vão haver informações irrelevantes, portanto tudo vai ter a sua importância, portanto ouçam com atenção, usem a vossa imaginação e por favor não adormeçam. Bem, eu na minha história sou governador do meu país. Sim, é a minha história, eu mando, eu mereço. Ok? E eu, claro que tive uma pessoa antes de mim e eu substituí o antigo governador porque ele tinha algumas falhas. Eu não estou a dizer que ele era péssimo, mas epá, claramente que era um pouco menos fechada. Pronto, fazia as coisas de forma um pouco mais egoísta. Só para vocês terem noção, eu vou-vos dar um exemplo. Na comunicação, ele era péssimo na comunicação para fora. O que é que eu quero dizer para fora? Para outras terras, para outros países. No fundo, tudo o que fosse comunicar dele para o outro lado era péssimo. Então o mecanismo dele era, ele tinha um corredor e era esse corredor que ia fazer a entrega das mensagens. O nosso governador antigo, porque agora, calma, eu já cheguei assim, enviava cartas nos pergaminhos. Vocês estão a ver nos filmes dos reis, quando eles convocavam para a guerra, eles abriam um rolo e liam. Pronto, isso é um pergaminho. Ele escrevia o que tinha a escrever, entregava o pergaminho ao corredor e ele lá ia fazer a sua entrega. Mas eu não achava esta forma de comunicar prática, nunca achei. Em primeiro lugar, ele assinava todas as suas cartas com o seu nome completo, com a sua morada e com outras informações pessoais que quebravam um pouco a sua privacidade. Ora, o corredor só com esse pergaminho tinha as suas informações todas. Depois este nosso corredor só corria durante o dia, só quando havia luz e não corria aos fins de semana. Então era esquecer mensagens em alturas que ele não queria trabalhar. Depois, como devem calcular, os pergaminhos ainda são grandes. Ele tinha meia dúzia de bolsos, então ele não conseguia carregar muitos consigo. O que fazia com que a nossa transação de informações ficasse um pouco limitada. Depois o outro problema é que ele era só um. O nosso governador não confiava em mais ninguém. Se eu fosse roubado ou trocasse a mensagem sem ele ver, isto podia pôr algumas vidas em risco, pelo menos dificultar ou prejudicar o que não era bom. Já para não falar que ele podia ficar doente ou armar-se em corrupto e depois até achar um substituto seria um problema. A acrescentar a isto tudo, se ele fosse entregar mensagens a outras nações, ele claramente que ia demorar dias. Por fim, e nós sabemos o quanto isto é importante, ele era caro, pá. Tínhamos de ir pagando para ele se manter por perto e estávamos sempre a largar em taxas e taxinhas. Então eu decidi, pá, isto não dá mais. Tirem-me este gajo daqui. E subi eu. Neste momento eu a governar e hoje são bem as minhas mudanças. Eu acho que vocês vão gostar. Existem formas muito mais seguras e descentralizadas de enviar mensagens entre nações. E então eu decidi pegar no meu conhecimento de mágico e passá-lo a voluntários que quisessem aprender comigo. Consegui arranjar então uma rede de 100 mágicos, nada mal, e então eu ensinei-lhes vários truques que eu sabia e tornaram-se assim a rede mais segura de comunicação do nosso país. Mas como? Em primeiro lugar, eu nunca assinava com o meu nome. E embora este grupo de 100 mágicos soubesse quem eu era, eu assinava sempre com um código e eles não sabiam que era eu. Eles sabiam apenas que a mensagem era de alguém com o nome encriptado, porque eu acho que é mais seguro assim, protege a minha privacidade, é melhor. Depois, todos os meus mágicos tinham uma cópia exata da carta que eu quisesse enviar. Isto servia para, quando eles chegassem ao destino,
imaginem eles confirmarem todas as cartas uns com os outros e se efetivamente todas fossem iguais, saberíamos que aquela era a informação certa. Caso existisse uma carta diferente de todas as outras, já sabíamos que alguém tentou alterar alguma coisa. Por outro lado, se algum tiver um problema, ficar doente ou for raptado, eu tenho os outros 99 para me fazerem o trabalho. Portanto, nisso eu estou tranquilo. Ou seja, no fundo o que eu fiz foi, eu peguei na informação que estava no centro, essa tarefa estava apenas com uma pessoa, em vez disso eu distribuí por 100 pessoas a mesma informação, todas tinham o mesmo peso e não havia então forma de me estragar o envio desta mensagem. E quanto ao problema de quantidade de mensagens que eu envio de uma vez, não há problema porque nós somos mágicos, acreditem que nós temos onde guardar as coisas. Portanto, a vantagem é que eu posso enviar o que quiser, no tamanho que quiser, que eles não me vão pôr limitações nenhumas. Pá, aprenderam com o bom? Depois, quanto ao problema de demorar dias a fazer entregas, não há problema porque eles sabem fazer teletransporte. São mágicos, eles têm de conseguir fazer isso. E depois a questão é, como é que eles eram voluntários? Como é que eles vieram de todo lado e estão a trabalhar porque escolheram trabalhar? Eles estão a trabalhar no fundo porque sempre que eles terminam uma entrega de uma mensagem, eu ensino-lhes novos truques de magia. E era isso que os fazia querer continuar e continuar, porque magia, na vida daquelas pessoas, era o que as fazia andar e era isso que elas queriam. E como elas queriam sempre mais e mais e mais, elas não paravam. E pronto, ainda hoje eu recebo novos aprendizes, novas inscrições de todo o mundo e desta forma as comunicações do meu país nunca foram tão rápidas e tão seguras. E assim terminamos a história. Portanto, por um lado temos aqui um corredor com informação bastante centralizada, ele tem mais poder do que aquilo que devia ter e o risco é muito maior de alguma vez acontecer coisas que nós não queremos que aconteçam, não é? Por outro, temos aqui um bando de 100 mágicos, onde a informação é difundida por eles, ou seja, nós descentralizamos a informação e todos têm a mesma importância nesta função que é a comunicação entre países. Nesta pequena história foi dada então uma visão simplificada de como é que funciona os bancos e as criptomoedas, os bancos sendo o corredor e as criptomoedas sendo o bando dos 100 mágicos. Vamos agora ver isto com um pouco mais de detalhe. Ao contrário das notas e das moedas, o que as contas bancárias e os cartões de débito conseguiram fazer foi tornar o nosso dinheiro invisível. Ou seja, neste momento eu já posso comprar cavalos online. É só eu submeter a transação e o meu banco, imaginando que eu tenho uma ficha de Excel invisível, tira o valor correspondente ao preço do cavalo da minha ficha, envia para o banco do tal cavalo e o banco dele escreve lá o valor referente ao seu cavalo. Ou seja, simplificou muito mais as transações, que é tirar de um lado, pôr do outro, mas sem algo tangível, sem algo palpável. Portanto, em primeiro lugar, para nós fazermos uma transação bancária, nós precisamos ter uma conta no banco e esta conta vai ter todas as nossas informações, o nosso nome completo, a nossa morada, o nosso NIF, o nosso cartão de cidadão. Para além disto, ainda tens lá uma secção que me diz que tens ainda 2 multas por pagar e que és fã de audiobooks porque subscreves uma mensalidade no Audible. Mensalidade? Eu acho que disse mensalidade. Depois, para fazermos transações, as instituições bancárias têm que estar abertas, tal como o nosso corredor que só corria de dia e não corria ao fim de semana. No banco estamos um pouco limitados ao seu horário de funcionamento. Continuando esta lista de desvantagens, tal como o nosso corredor tinha problemas de espaço nos bolsos e não conseguia levar muitos pergaminhos de cada vez, o nosso banco também tem limitações de movimentação de dinheiro. Vocês experimentem fazer uma movimentação astronómica de dinheiro a ver se não recebem uma chamada de "Oi, o que é que se passa aqui?" Ou mesmo que queiram levantar o dinheiro da máquina, vocês vão ver que vocês têm um limite diário aí bem acordadinho para vos receber. Quanto ao armazenamento de informação, é tudo centralizado. Ou seja, basta acontecer alguma coisa, como já aconteceu a grandes empresas, como por exemplo o Facebook, e esta não foi assim há tanto tempo, vamos ter todos de esperar horas e horas pelos backups. Isto porque a informação está toda a ser gerida por servidores centrais. Ou seja, neste caso é um banco que tem informação de uma panóplia de clientes e só esse banco é que tem essa informação e só ele é que a gera. Outro problema é a segurança. Um movimento aqui, um movimento ali. Quem quer introduzir um pouco de ilegalidade ou corrupção no sistema é um meio mais aberto. Eu não estou a dizer que é fácil, mas... Continuando a linha do nosso corredor, tentem vocês enviar uma transação monetária daqui para outro país e vocês digam se chegou no mesmo dia. Aliás, vocês tentem enviar dinheiro de um banco para o outro e vocês vão ver que nem todos os bancos têm transferências imediatas gratuitas. Por fim, as taxas que se pagam. Taxas de conversão. Vocês estão a ver aquelas maquinazinhas que nós pagamos pelo cartão multibanco? Taxas sobre isso também. Portanto, nós não queremos o corredor. Por outro lado, temos então um grupo de 100 mágicos que representam as criptomoedas. Bem, e o que é que são elas? São uma forma 100% digital de moeda. Moeda esta que tem variedíssimas utilizações. Funcionam de forma descentralizada, transparente, encriptada. Eu sei que são muitas palavras, mas acompanhem. Primeiro deixem-me já desmistificar uma coisa. Criptomoedas não é a Bitcoin. Bitcoin é sim uma criptomoeda. Neste momento, no ranking do CoinMarketCap, estão listadas cerca de 9.300 criptomoedas, sendo que identificadas estão 17.000. E cada criptomoeda depois tem as suas funções. Claro que existem criptomoedas com funções idênticas, mas não existe só uma função nas criptomoedas. Pensem comigo, nós vamos, por exemplo, a um parque de diversões e nós queremos andar 2 voltas nos carrinhos de choque. Logo nós fazemos o pagamento e recebemos 2 fichas. Essas fichas representam o quê? Representam ambas a oportunidade de usufruir uma volta nesses carrinhos de choque. Ou seja, trocámos dinheiro por fichas que tinham uma função. Função essa que era, como eu disse, andar nos carrinhos de choque. Vamos agora ao casino. Nós entregamos o nosso dinheiro, trocámos-lo por fichas e o que é que essas fichas
criptomoedas nos permitem fazer? Permitem-nos jogar nos jogos, acho que faz sentido, permitem-nos usufruir dos jogos do casino. Ou seja, se nós formos lá com dinheiro, 5.000 euros em notas, o casino manda-nos dar uma volta na mesma. Depois, claro, se tu ganhas os jogos no casino, tu consegues duplicar as moedas, mas se perderes, perdes as moedas, mas o objetivo é esse, é jogar os jogos do casino. O último exemplo vai ser a pulseira de um festival. Nós, quando pagamos pela pulseira do festival, estamos a trocar dinheiro por uma coisa com valor. E o valor é o quê? O valor é nós podermos ir aos dias todos, por exemplo, do Rock in Rio. Ou seja, temos um horário, uma janela horária, e nós podemos estar dentro do recinto, nesses horários, todos os dias que a pulseira oferece. Tudo isto que eu vos falei são tokens, só que na vida real. As criptos são similares, só que as tokens funcionam em meio digital. Cada ecossistema, aplicação, etc. tem as suas tokens. Atenção que existe uma diferença entre token e moeda, só que para o vídeo é irrelevante a explicação disso. Mas como eu estava a dizer, para vocês interagirem com as aplicações dadas pelos ecossistemas de criptomoedas, vocês têm que ter a token nativa desse tal sistema que vocês estiverem a usar. Só para nós termos noção, vou-vos dar aqui alguns exemplos de criptomoedas e funções. Temos como primeiro exemplo o Library Protocol. Basicamente, é um ecossistema onde influenciadores ou pessoas que produzam conteúdo conseguem monetizar os seus conteúdos sem precisar de uma empresa no meio. Ou seja, nós, por exemplo, como se fosse o YouTube, eu mando o meu vídeo para o sistema deles, esse vídeo é partilhado de forma descentralizada, vocês já vão perceber este termo de seguida, e depois existem aplicações, por exemplo o Odyssey, que pegam nesses vídeos e organizam-os de forma bonita, tal como é no YouTube. Temos por outro lado outra criptomoeda que é a VeChain, também tem todo um ecossistema à volta, e o objetivo deste sistema é tornar as cadeias de abastecimento mais eficientes, mais transparentes, tudo usando a tecnologia das criptomoedas e toda a transparência que elas oferecem, também já vão perceber melhor porquê, mas empresas como a BMW e a H&M já usam estas tecnologias. Para a explicação mais detalhada do que é que são criptomoedas, eu vou usar o exemplo que toda a gente conhece, que é a Bitcoin. A sua função é muito fácil de entender. Basicamente, o objetivo da Bitcoin é tornar o pagamento online, ou seja, de mim para ti, um processo sem intermediários, ou seja, o dinheiro vai diretamente de mim para ti, sem ninguém no meio, sem nenhuma entidade a regular estas transações. Então, e como é que isto funciona? Como é que a Bitcoin se assemelha ao nosso grupo de mágicos? Em primeiro lugar, tal como eu vos disse, eu sou um utilizador anónimo neste mundo das criptomoedas, no sentido em que nós criamos uma conta numa wallet, ou seja, é carteira em português, e esta wallet vai equivaler ao nosso IBAN. Só que eu, para criar a conta nesta wallet, eu só preciso ter internet e não tenho que dar nenhum dado pessoal. Ou seja, eu não vou ter o meu nome nem informações ligadas a essa conta. Eu, ao criar a conta, recebo apenas um endereço e esse endereço, que é um código, vai identificar-me no mundo das criptomoedas. Depois, nós nos bancos temos aquela folha de Excel em que cada banco tem os seus registros, tal como o corredor, e só ele é que tem acesso a esses registros. No mundo das criptomoedas, essa folha de Excel, para além de única, é infinita. Ou seja, todas as transações de determinada moeda, neste caso a Bitcoin, estão gravadas na mesma folha de Excel. Não está um pouco de informação ali, outra ali, outra ali, não. Está tudo unificado. E esta folha de Excel no mundo das criptomoedas chama-se Ledger, onde toda a informação contida nela é hipermutável, é transparente, porque qualquer um pode aceder a essa informação e, acima de tudo, é inalterável, não dá para alterar. Aqui podemos ter agora o problema de, então, mas dá para ver as transações todas, como é que isso é privado? Não se esqueçam que nós somos apenas um número. Ninguém sabe que número é aquele e mesmo que saibam ler claramente o número, não sabem a quem pertence. Depois, tal como os mágicos, eu preferi dar a informação a todos de igual forma, as criptomoedas também funcionam assim. Ou seja, esta Ledger é distribuída por milhares e milhares e milhares de computadores que estão ligados entre si numa rede. E estes computadores estão espalhados pelo mundo todo. Aliás, se eu quisesse, podíamos juntar agora aqui esta rede, por exemplo, da Bitcoin. Estes computadores chamam-se de nodes, ou nós, em português. Pá, mas eu leio em inglês e isto depois fica-me tudo em inglês. Ou seja, o que é que acontece? Em vez de apenas uma entidade ter acesso e formas de alterar esta folha de Excel, que são os bancos, nós temos uma forma de milhares de pessoas têm acesso e, no caso da Bitcoin, para algo ser alterado nessa folha, a maioria tem que estar em consenso que pode ser alterado. Ou seja, nós descentralizamos o controle, neste caso, desta folha infinita que tem todas as transações feitas da Bitcoin desde sempre. Então, e qual é que é o trabalho destes nodes? Tal como os mágicos chegavam ao final da viagem, eles tinham que verificar se a mensagem é igual em todos, o objetivo destes nodes é exatamente o mesmo. Se há uma inscrição nova numa ledger, então essa modificação tem que ser replicada em todas as ledgers de todos os computadores dos nós. Ou seja, um exemplo prático. Eu fazia uma transferência de Bitcoin de mim para ti. Os nodes primeiro tinham que validar esta transação. E como é que eles validam? Validam por consenso, ou seja, mais de metade dos nodes têm que confirmar que é uma transação legítima. Depois há um minerador que recebe as informações e é como se escrevesse na folha de cálculo invisível: a transação foi feita de X
para Y e estampa. Isto depois voltam aos nós, os nós vão verificar se a maioria das ledgers concordam com esta transação e dão um ok final e fica escrita então assim essa informação nessa tal folha de cálculo. Ou seja, o trabalho destes tais nodes é validar as transações e as informações escritas na ledger. Eu falei de mineradores, o minerador de Bitcoin é basicamente quem escreve, quem tem o papel de escrever na ledger, tipo as informações. Claro que isto depois é feito através de cálculos, etc, mas eu agora não vou entrar por aí, porque acho que não é preciso. E estes mineradores são pessoas, mais uma vez, como nós, que têm um hardware específico para minerar Bitcoin. Existem mais de 1 milhão neste momento espalhados pelo mundo e eles, tal como os meus mágicos, são voluntários. Eles só participam e ajudam a rede da Bitcoin porque querem. E já vão perceber porquê. A vantagem então de descentralizarmos a informação é que a tomada de decisão é feita por pessoas que não se conhecem, que estão ligadas por um bem comum, que é pôr a rede de Bitcoin a funcionar para depois receberem os seus prémios, que já falamos dele daqui a nada, ao contrário de bancos e de instituições centralizadas, que basicamente são um conjunto de pessoas que se conhecem, estão ligadas contratualmente. Se alguma fizer mal, leva logo com um processo em cima. E entre eles é muito mais fácil fazer ali umas ilegalidades no sistema. Os mineradores estão com a confiança uns dos outros. Eles sabem que vão receber uma recompensa. Se estiver tudo ok, eles também vão estar ok. Portanto, trabalham todos para esse tal bem comum. Este mundo, e é isto que é incrível, foi feito para, caso tu por acaso queiras fazer alguma malícia ao sistema Bitcoin ou fazer alguma adulteração de informações, tu vais perder muito mais do que aquilo que vais ganhar. Para conseguires alterar uma informação, tens que ir à ledger e alterar uma informação, né? E para além disso tens de replicar por milhares e milhares e milhares de ledgers e computadores em simultâneo. Porque isto aqui parece que demora muito tempo, mas isto são segundos. Portanto, o custo para fazer um ataque destes seria sempre superior ao possível ganho ao fazê-lo. Portanto, neste momento nós já sabemos o que é uma ledger. É uma folha de Excel infinita que tem todas as transações feitas, neste caso, pela Bitcoin. Mas existem várias formas de as distribuir pelos tais nodes, ou pelos meus 100 mágicos. Criptomoedas vêm também de criptografia, e uma das formas de encriptar todas estas movimentações é através da blockchain. Vocês já devem ter ouvido falar deste termo, se não, eu vou-vos apresentar aqui uma forma muito simplificada de compreender o que é blockchain. Basicamente, criptomoedas como a Bitcoin estão integradas nesta tal blockchain e neste modelo de encriptação de dados. Ou seja, basicamente uma blockchain pega nessas ledgers e transforma-as em blocos. E o que é que são estes blocos? Estes blocos basicamente são um conjunto de informações, por exemplo, quem enviou o quê a quem. Depois nós juntamos a informação, o bloco fica preenchido e é colocado na blockchain. Quando este bloco é escrito pelos tais mineradores, não é? Ou seja, quando eles escrevem um bloco, é aí que eles recebem uma recompensa, que já chegamos aí, e eles enviam para a rede. Se os nodes derem todos o ok, eles vão ser colocados abaixo, ou seja, cronologicamente, eu estou a dizer abaixo, mas é indiferente, desde que seja cronologicamente, vão ser colocados a seguir ao bloco que foi escrito anteriormente. Estes blocos são identificados por um código, ou seja, dentro do bloco nós temos o código que identifica o bloco em questão e temos também o código do bloco anterior. Este código é dado pela informação que está lá dentro, ou seja, se eu disser eu enviei 10 bitcoins à Maria, dá um código. Se eu em vez disso disser eu enviei 10 bitcoins à Maria, ponto final, já altera o código todo. Este código que eu vos falei chama-se hash e vocês acho que já conseguiram compreender que é, se este bloco está aqui e este tem a informação deste, e o seguinte tem a informação do anterior, e o seguinte tem a informação do anterior, isto forma então uma rede de blocos, a tal blockchain. Ou seja, se eu por acaso tentar maliciosamente alterar a informação de um bloco anterior, ou seja, em vez de dizer que eu enviei 5 bitcoins, dizer que eu enviei 20 bitcoins, isso vai mudar o código deste bloco, e este que tinha o código do anterior já não vai condizer. Logo, nós sabemos que alguma coisa foi alterada aqui, porque isto é suposto ser uma rede contínua, e é por isso que nós dizemos que as informações que estão cá dentro, para além de não poderem ser eliminadas, não conseguem ser alteradas por este modelo de encriptação de dados. Portanto, os mineradores recebem o quê como recompensa por fazerem este processo? Recebem a token nativa do ecossistema em que eles estiverem a ajudar, neste caso Bitcoin. Que é isto, no fundo, que os faz ficar de forma voluntária e continuarem a querer o bem deste sistema, a querer este bem comum. Portanto, se pensarmos que nem todos os sítios do mundo têm bancos, mas muitos têm internet, conseguimos ver que aqui as transações monetárias poderão ter um futuro diferente com este modelo das criptomoedas. Eu não estou a dizer que tem que ser especificamente a Bitcoin, mas este modelo de criptomoedas tem futuro e eu acredito nele. E daí, tal como os nossos mágicos, eles funcionam 24/7. Porque estes computadores estão espalhados pelo mundo, são aos milhares e milhares e milhares, então transações podem ser às horas que eu quiser e demoram muito pouco tempo. Para aqueles que estiverem a olhar para isto e a pensar, epá, mas assim é muito fácil de lavar dinheiro. Há uma coisa muito importante que é, nós somos anónimos do nosso nome, mas nós não somos anónimos do nosso código. Pessoas que queiram lavar dinheiro não vão querer que as suas transações fiquem gravadas
guardadas numa ficha que fica para sempre registada publicamente. Por isso é que a maioria das transações criminosas, eu até vi isto num vídeo, é feita através de dinheiro, porque o dinheiro não é rastreável. Agradeçam-me depois, criminosos do canal, olhem que eu não duro sempre. Agora que já percebemos mais ou menos o que é que são as criptomoedas, usando aqui o exemplo claro da Bitcoin, depois falaremos de mais detalhes noutros vídeos, como é que nós ganhamos dinheiro com isto? Como isto é um mercado em expansão, isto não é assim, mas para ser mais fácil vocês pensarem, os estoques estão para as empresas, como as criptomoedas estão para estes tais grandes projetos e ideias nestes ecossistemas de criptomoedas. Nós, ao comprarmos determinada criptomoeda, quanto mais pessoas estiverem investidos nela, o seu valor vai aumentar, porque são mais pessoas a querer o mesmo produto. Se vocês quiserem ver esta explicação da oferta e da procura, aconselho-vos a ver o vídeo anterior, que é falar sobre os estoques, que eu explico isto tudo certinho. Mas pronto, basicamente, a amplitude de ganhos de ganhos e perdas também neste mundo é muito grande, porque é tudo novo, está tudo em expansão, está tudo a ser criado, então as coisas ainda estão a encontrar o seu nível. O que para investidores experientes e que sabem andar nestas vidas é excelente. São oportunidades de ganho muito superiores a qualquer outro tipo de investimento, pelo menos deste tipo de investimento. E onde é que fazemos isto? Tal como os stocks, nós fazemos em corretoras. Se vocês quiserem fazer margin trading e bastar-vos as principais criptomoedas, vocês podem fazê-lo na XTB, na mesma corretora que eu recomendei para os stocks. Caso queiram mais criptomoedas e queiram entrar mais a fundo neste mercado, vou deixar aí algumas corretoras na descrição. Todos os links têm algum benefício para vocês. Alguns é ganharem alguma criptomoeda, outros, por exemplo, o da Binance, é ganharem 20% de desconto se fizerem margin trading na Binance. Eu, como faço trading de moedas um pouco mais pequenas, chamadas microcap coins, eu uso DEXs, que são basicamente corretoras, sítios onde nós trocamos moedas por outras, mas descentralizados. De qualquer das formas, eu adoro a Binance, embora neste momento eu só use as corretoras para enviar dinheiro para a minha wallet. No fundo é isso. Portanto, basicamente é isto. Já sabem que entre um corredor e um grupo de mágicos, nós preferimos sempre descentralizar a informação, tal como nós fazemos com os mágicos. Claro que este mundo ainda está no início, mas eu acredito nele, e eu acreditar nele faz com que eu invista com mais segurança, com mais tranquilidade, porque embora, claro que eu invisto pelo dinheiro, eu sei que há uma fundação forte por trás para as coisas resultarem a longo prazo. Atenção que eu não sou nenhum consultor financeiro, tudo o que eu vos estou a ensinar são coisas que eu aprendi, são as minhas opiniões, e vocês estão sempre por vossa conta e risco. Se vocês quiserem ver o vídeo que mostra o objetivo deste canal, eu vou deixar aqui nos cartões, tal como uma playlist onde vou começar a pôr os básicos de cada tema. Portanto, se chegaste até aqui, eu agradecia muito se conseguisses pôr um gosto e comentar o que é que achaste do vídeo. Isso vai ajudar com que o canal seja mais partilhado pelo YouTube. Portanto, muito obrigado por assistir, espero que tenha ajudado e vemos numa próxima. Tchau!